Bora pro segundo dia. Pode rodar. E o primeiro jogo do segundo dia foi o handebol. E vocês não vão acreditar no que aconteceu. Assim como foi do primeiro jogo do primeiro dia, uma equipe não compareceu ao jogo. Nesse caso, o jogo seria a Quênia contra a Inglaterra e o Japão. A Quênia acabou não comparecendo ao jogo e a Inglaterra e o Japão acabaram ganhando de WO. O próximo jogo foi o handebol. Nesse jogo, a Austrália e a China competiram com o Brasil e a Inglaterra. O Brasil começou abrindo o placar com 1-0, mas minutos depois a Austrália tenta empatar, mas não consegue. Reparem que a bola entra pela lateral do gol depois que ela tinha saído, então não foi gol, para o desespero da Austrália e da China, e alegria para o Brasil e para a Inglaterra, que momentos depois marcam mais um gol e o jogo termina com um placar de 2-0 para o Brasil e para a Inglaterra. E enquanto esse jogo estava acontecendo, tivemos também o dominó, onde todas as equipes competiam entre si, e no final a Inglaterra acabou ganhando. Depois desse jogo, a Austrália e a Inglaterra nem tiveram tempo para descansar. Cheguei agora, pera aí! E já tiveram que entrar em campo, ou melhor, em quadra, para estrearem no basquete. O jogo foi acirrado e bem competitivo. Ou competitivo até demais. Teve empurrão, teve queda. Muita queda e quase teve confusão. E no final do jogo a vencedora foi a Inglaterra. E o próximo jogo já foi a final de basquete. Sim, já estamos na final de basquete. E a Inglaterra, que ganhou o último jogo, vem para esse aqui, onde ela vai jogar contra a França, o Japão e o Brasil juntos. Como é que é, rapaz? Exatamente, 3 contra 1. Tudo bem que esse time que tem 3 equipes tem a mesma quantidade de jogadores que a Inglaterra, mas ainda assim são 3 contra 1. Só que se você achou que a Inglaterra perdeu, Achou errar? a Inglaterra ganhou. Qual foi a história, homem? A Inglaterra ganhou de 3 equipes juntas, no mesmo time, tudo junto e misturado. A Inglaterra conseguiu ganhar. Na verdade, não só ela ganhou, como ela também foi a campeã de basquete das Olimpíadas do CIEB, cara. E agora vamos para as eliminatórias. Perdeu, tá fora. O primeiro jogo dessa fase foi o baleado entre os vencedores dos jogos 1 e 2. As primeiras partidas de baleado das Olimpíadas, que foram respectivamente o Brasil e a China. Nesse jogo a China sofreu na mão do Brasil, viu? Resistia na medida do possível, mas às vezes não tinha jeito. Mas em um certo momento algo inacreditável aconteceu. O jogador do Brasil cai do chão para se esquivar da bola e a China tenta acertar ele 1, 2... pausa pro cara se levantar, 3 vezes, e ela erra todas. O Brasil até tenta revidar, mas erra também. A Pro até ficou desacreditada, olha lá. E no final o vencedor foi o Brasil, que avança pra final de baleado, enquanto a China volta pra casa. E nesse dia também tivemos o Correio Elegante, onde os alunos escreviam cartas românticas para os seus crushes, ou as suas crushes. E tivemos tudo que foi tipo de carta. Cartas bonitas, cartas mais ou menos. Cebolas, alhos. Seus belos olhos. Que a senhora tenha cerveja. Certeza. E que me agrada muito. Muito. E cartas meio estranhas. Desde sempre. Adoro quando você come e cai arroz na sua boca. Ou quando você faz 2 cutucas no cabelo. Te amo. Tamo junto, mano, mesmo você sendo feio. Depois tivemos mais um baleado, dessa vez entre Austrália e Cuba. O jogo começou equilibrado. Vai, John! Mas na metade do jogo a situação começou a ficar complicada para os australianos, já que o time cubano ia eliminando 1-1 do time deles. Até que no final do jogo restou apenas 2 jogadores do time da Austrália, que conseguiram resistir bem. Ai, quase teve confusão também. Mas no final o vencedor foi o time cubano e a Austrália foi eliminada do baleado. O próximo jogo foi o vôlei entre Brasil e China. De novo. E esse jogo, cara, foi... Como é que eu posso
posso dizer assim, foi bem fraco. O Brasil fazia ponto atrás de ponto em cima da China e eles nem reagiam direito. Tudo bem que no final do primeiro set, até o início do segundo, eles deram uma reagida e fizeram os pontos, mas... Não deu. E o Brasil acabou ganhando e se classificando para a final de vôlei, enquanto a China foi para casa de novo. Em seguida, ainda no vôlei, terminando o turno da manhã do segundo dia, tivemos o jogo entre Austrália e Japão. O Japão começou bem, abrindo muitos pontos de vantagem contra a Austrália. Até que um momento a Austrália também começou a pontuar e se aproximar do Japão. Mas no final a equipe japonesa conseguiu se distanciar da Austrália e acabou ganhando, se classificando para a final de vôlei junto com o Brasil. Daqui a pouco vamos ver o desfecho desse jogo, mas aguenta aí, ainda não, porque vamos para o turno da tarde agora. E a tarde começou com o futsal entre... Adivinha? Brasil e China de novo. Nesse jogo, que foi a 1000ª vez que esses dois times se enfrentaram, a China estava muito boa, pelo menos melhor do que em relação ao vôlei, já que eles estavam reagindo bem, defendendo vários lances. E indo para ataque. Mas mesmo assim, mesmo com todo esse empenho dos chineses, o Brasil ganhou de novo e se classificou para a final de futsal. E ainda no futsal masculino, na partida onde a Inglaterra jogou contra aquele Japão, a dupla dinâmica acabou ganhando e não se classificaram para a final. Calma, ainda temos mais um jogo antes da final. Depois tivemos o baleado entre Japão e Cuba, onde o time cubano venceu e esse sim se classificou para a final de baleado contra o Brasil. E assim como no primeiro dia, às 3 da tarde a bola parou de rolar, dessa vez para dar lugar à competição de cubo mágico, onde todas as equipes disputavam entre si. O objetivo é bem simples, ganha quem montar o cubo mágico em menos tempo. O vencedor foi Samuel Vieira, representando o time do Japão, que levou 27 segundos para montar o cubo mágico. E fechando o futsal do segundo dia, tivemos Cuba contra a Quênia e o Japão. O jogo foi muito acirrado, já que os dois times estavam jogando muito bem, estavam no mesmo nível ali praticamente. Tanto que o primeiro e, na verdade, o único gol só foi sair lá no final do jogo e foi a favor da Quênia e do Japão, que acabaram ganhando e se classificando para a final de futsal junto com o Brasil. E finalmente, fechando o segundo dia das Olimpíadas do CIEB, tivemos a final de vôlei entre Japão e Brasil. No final, o campeão acabou sendo o Brasil. E com isso, finalizamos o segundo dia.